Estou gravando aqui. Pronto, pessoal, vamos começar então. Como eu tinha comentado, certo, com vocês, vai ser um curso um pouco mais aplicado, então algumas coisas a gente vai passar um pouquinho mais rápido, né? Não vai ser meu objetivo para você falar sobre programação especificamente, né? Sobre as estruturas e uma coisa mais formal, não. A minha ideia é ser um pouquinho mais aplicado, certo? Então, falando um pouquinho sobre o Python, né, só antes da gente entrar na parte prática de fato da coisa, tem algumas características que são importantes a gente ter em mente. A primeira delas é que é uma linguagem interpretada. Isso permite a gente fazer algumas coisas com o Python. Daqui a pouco, quando eu abrir a ideia que a gente vai utilizar, eu vou mostrar a vocês, mas basicamente o o principal tipo de programação, pelo menos as primeiras, né, eram linguagens compiladas. Então você, por exemplo, o C, né, você faz todo o seu programa, depois que você faz é que você vai rodar ele inteiro. Então quando você vai rodar, por trás ali você vai compilar, gerar um código em linguagem de mais baixo nível e aquilo dali é que vai rodar. E então você tem que estar com o código todo pronto. Em linguagens que são interpretadas, por exemplo, você pode ir digitando e rodando o código simultaneamente, dentre outras questões, mas talvez de mais útil para vocês nesse momento, essa ideia de você ir fazendo o código e já rodando para ver como ele está executando, é uma das vantagens de você ter uma linguagem interpretada. Também facilita, né, como essa questão de você testar algumas coisas, né? A outra coisa é que o Python, ele permite programação orientada a objetos, né? Eu não vou entrar no detalhe de programação orientada a objetos, vou falar um pouquinho só sobre ela, mais especificamente, não sei exatamente em que aula, eu vou comentar um pouquinho sobre classes, mas eu coloquei aqui porque, apesar dele trabalhar com orientação a objeto, eu particularmente não gostei muito da forma como ele trabalha, né? A ideia básica de classes, métodos e atributos é ok, mas boa parte vamos dizer assim, do cerne mesmo da programação orientada a objeto, hierarquia, herança, ele não funciona tão bem, ou pelo menos eu não gosto muito como o Python faz. Então, eu não acho ele uma boa linguagem para você trabalhar mesmo com orientação a objeto. Dá para usar alguns conceitos, mas se for trabalhar com orientação a objeto, eu acho muito melhor o Java ou alguma outra linguagem do gênero. Outra coisa é que o Python, pessoal, quem está aí com a impressora ligada, tira aí, dá um mudo no microfone. Outra coisa é que a linguagem Python, ela é de fato, né, de fácil aprendizagem, fácil leitura e fácil manutenção. Ela é de fácil aprendizado porque em pouco tempo você já consegue sair programando alguma coisa. Ela é de fácil leitura porque você consegue olhar para um código que foi escrito por outra pessoa, por exemplo, e conseguir entender alguma coisa dali, porque ela é um pouco mais concisa do que a grande maioria das outras linguagens. Ela acaba também tendo muita função pronta e com nomes, vamos dizer assim, intuitivos, então você consegue olhar para aquilo dali e entender mais ou menos o que é que o código está fazendo. A outra questão é que ela também é fácil de dar manutenção, né? Até pelo fato de ser um pouco mais tranquila de ler, né? Então, você tem um código que, eventualmente, você precisa estar fazendo uma atualização nele, você precisa mudar alguma coisa, né? Fazer uma versão 2.0, ela não é ruim de você fazer isso. Principalmente pelo menos do meu ponto de vista, porque ela é de fácil leitura e tem algumas outras ferramentas, mas a facilidade de leitura, a concisão, a modularização dela também ajuda muito nisso. Ela possui garbage collection, então isso daqui tem um ponto importante, principalmente para quem trabalha com C++, o próprio C. Quando você usa estruturas como ponteiros, né, por esse momento vamos chamar simplesmente de vetores, né, como se fossem matrizes,
você precisa deletar aquilo dali. Porque se você for criando, aquilo dali se mantém dentro da aplicação. E o uso de memória vai crescendo cada vez mais. Relativamente recentemente, né, uns 2 anos atrás, sei lá, eu estava usando o C++ para implementar um código um pouco mais robusto e eu não estava fazendo, né, a limpeza dessas coisas que eu não estava mais usando, porque eu estava acostumado com o Java, que tem garbage collection. Então, o programa começou com 11 MB. Eu estava conversando com alguém, quando eu olhei de novo, o computador travou, porque já estava em quase 4 GB de memória RAM sendo usado pelo programa, justamente por causa que ele não fazia essa limpeza das posições de memória automaticamente. O Python faz, isso ajuda bastante, certo? Não precisa se preocupar muito com essa terminologia, não. Uma coisa que ele é dito ser é que ele teria uma portabilidade fácil e escalabilidade também. Não concordo. Principalmente com a portabilidade. Isso também implica na parte de manutenção. Por que é que eu não concordo muito com isso? Porque o Python, eles ficam mudando de versões de uma versão para outra, muita coisa. E o seu código simplesmente para de funcionar. Então, eu acho isso, sim, um problema grave, pelo menos atualmente, do Python. Se você pega outras linguagens, o C, o Java, toda função que eles vão mudar ou eles vão deletar, eles passam por um período chamando ela de... Eu não vou lembrar agora qual é o termo, mas ele avisa lá, essa função aqui é velha. Como é? Obsoleta, talvez? Obsoleta, é isso mesmo. Obsoleta. Ele diz que aquela função, aquele método que você está usando é obsoleto. Então, você meio que já vai sendo avisado, ó, não usa mais isso. Daqui a pouco você vai ter que alterar o seu código para não colocar essa função. O Python, velho, ele muda e não avisa nada, não avisa nem que foi removido. Ele simplesmente não reconhece mais e aí seu código começa a dar erro, você nem sabe direito por que é que foi, que aquilo ali aconteceu. Ao longo das aulas, eu vou meio que marcando aquilo que era aceito até a versão 2 ponto alguma coisa e o que a partir da versão 3 já não é mais aceito. Um pouco para vocês terem essa visão, e também porque se vocês às vezes forem procurar alguma coisa na internet, você encontra de um jeito, e aí quando tenta rodar não está funcionando, então às vezes está com Java agora, o Python numa versão antiga e não está rodando alguma coisa, então vocês já vão ficando um pouquinho mais cientes disso daí. Para mim, uma das coisas que foi mais assim, sem sentido, foram os caras criarem um problema para pegar a biblioteca TK-Inter e colocar o T maiúsculo. Eu não lembro se era maiúsculo e foi para minúsculo, ou era minúsculo e foi para maiúsculo. Códigos pararam de rodar simplesmente porque o cara queria colocar a letra minúscula ou maiúscula. Eu entendo até a necessidade de transição, mas isso é uma questão importante, uma falha grande que para mim ainda tem no Python. É essa ideia dele nem lhe avisar, né? De uma versão para outra, né? Por exemplo, do 2 para o 3, ele poderia dizer que estava obsoleta, que não era mais assim que era usado, mas manter por um tempo as duas. Na 4, tudo que era da 2 e foi removido quando foi para 3, aí sim poderia ser deletado, certo? Por que é que eu faço questão de chamar a atenção disso, pessoal? Porque isso pode impactar muito quando vocês forem fazer um código que vocês tenham um objetivo, por exemplo, que ele seja de longa duração, né? Que ele seja usado por bastante tempo. Então, para mim, Python não é uma boa escolha. Mas para aprender, para fazer coisas rápidas, o Python ajuda muito. Ele é bastante rápido, bastante fácil de aprender. Por isso que eu também estou fazendo isso nessa linguagem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Pronto.
Essa daqui é a IDE que a gente vai utilizar. Eu acredito que ela seja a IDE mais simples que tem. Mais simples do que isso, só se você estiver fazendo TXT. Mas já tem alguns recursozinhos que ajudam a gente. Eu preferi não usar nada muito rebuscado para também não condicionar vocês a sempre estarem usando uma ferramenta, né, uma IDE específica. Então, se vocês aprendem a fazer as coisas nessa IDE, para qualquer outra que vocês forem migrar, vai ser sempre fácil. O complicado seria vocês aprenderem uma IDE com bastante recurso e depois precisassem usar alguma coisa um pouquinho mais simples. Eu vou abrir aqui a IDE para mostrar a vocês e já vou comentar uma coisa. Isso aqui é como ela abre, você pode vir aqui em File e criar um novo arquivo. Aqui, nesse de cá, que eu criei quando eu fui em File, né? Isso daqui vai ser um arquivo onde você vai, de fato, escrever o seu programa. Isso aqui é um terminal onde o programa é executado. Uma das coisas que eu comentei lá, né, do Python ser interpretado é que ele me permite ir não exatamente programando, mas rodando um código direto aqui no terminal. Eu posso simplesmente chegar e dizer assim, ó, A igual a 2, B igual a banana, print A, print B. Print, como o nome sugere, ele vai exibir, certo? Então, veja que eu não tive que criar um código, compilar esse código e depois rodar esse código. Eu venho tudo aqui fazendo. Isso tem algumas vantagens, principalmente para testes um pouquinho mais rápidos, certo? Mas, de maneira geral, a gente vai estar usando aqui o arquivo mesmo e vai colocar os nossos programas aqui. Em relação à sintaxe do mais básico possível do Python, né? Quem já programa deve estar acostumado, sim, principalmente a usar ponto e vírgula, né? Toda instrução que você faz, você termina ela com um ponto e vírgula. É assim que a ferramenta que vai rodar o código, ela sabe que aquela instrução foi concluída. No Python, não. Você não precisa. Você pode usar o ponto e vírgula, mas é completamente opcional. Na verdade, em geral, a gente não usa o ponto e vírgula, mas se você quiser colocar, não vai gerar um erro. O que indica, né, a ideia de que uma instrução acabou é simplesmente o final da linha, certo? Terminou a linha, terminou a instrução. Linhas em branco, elas são ignoradas, não vai gerar nada, então você pode. Aqui eu coloquei um exemplo ó, com linhas em branco, elas não geram nenhum problema no código. E quando você tem uma estrutura alinhada, ou seja, que é algo que vai rodar dentro do outro, como por exemplo aqui, ó, dentro desse laço for, né? Para eu dizer que todas essas instruções elas estão dentro desse laço aqui, eu uso um tab, certo? É uma indentação. É assim que o Python sabe como é que o seu código está organizado, certo? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado com essa questão de indentação, porque se tiver alguma coisinha errada, acaba não rodando o código, certo? Um instantinho. Gilmar, Fala. notei que quando você estava mostrando no console, né? Você fez print, abre parênteses, A, fecha parênteses, e aí no exemplo tá print, Ah, parênteses. isso é Qual a diferença? porque... Pronto, isso é a questão de versão. Esse daqui eu deixei quieto porque já estava pronto, mas isso aqui eu fiz em um curso anterior e eu usei o 2.7. No 2.7 você não usava o parêntese. No 3, agora você é obrigado a colocar o parêntese. Então, se eu vim aqui ó, no Python e colocar print
A, como eu fazia antes, ele gera um erro de sintaxe. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de mudança é que eu acho bastante complicado, né? Porque você muda, é uma mudança muito significativa no código. Eu acredito que é porque, apesar da linguagem Python ser um pouquinho antiga, mas ela vem sendo refeita, praticamente, né? Então, acho que está tendo muita mudança, então, para eles, talvez, criar funções, deixá-las como obsoletas, não seja viável. Seria a única justificativa razoável para eles fazerem isso. Uma possibilidade, às vezes, se vocês têm uma instrução muito grande e não querem colocar ela toda em uma linha, às vezes até para questão de visualização, você pode usar uma barra aqui, ó. E aí ele vai entender que a instrução continua na linha de baixo. Pessoal, alguém está com o microfone aberto, está dando um retorno. Então, você pode usar isso aqui. Não vejo tanta utilidade, mas eu preferi colocar porque o Python permite. Ainda está alguém com o microfone aberto. E por último, de elementos básicos, assim mesmo de sintaxe, a gente tem o comentário, né? Você pode usar o jogo da velha aqui para criar um comentário. Tudo que você colocar depois dele não vai ser executado também. Em termos do programa rodando, seria equivalente a uma linha em branco, certo? Diz aí, Thiago. Você pode repetir a parte da barra para não colocar uma linha completa? Se você não quiser colocar a instrução em uma linha completa, você pode usar essa barra aqui, ó. Ela vai indicar que a sua instrução continua na linha de baixo. Aí eu coloquei outra barra aqui, quer dizer que a minha instrução continua na linha de baixo. Coloquei outra barra aqui, ela me diz que a minha instrução continua na linha de baixo. Aí aqui eu não coloquei mais nada, então a minha instrução terminou aqui. Então eu fiz aqui, ó, A igual a 1, mais 20, mais 10, mais 15, mais 21. Aí no caso aqui, pode falar. Seria possível colocar mais de uma instrução em uma linha? Pode, você pode usar o ponto e vírgula. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, para mim, é a única coisa que faz sentido em usar o ponto e vírgula. Se eu posso dizer que ó, C igual a 9, ponto e vírgula, D igual a 10. Ele aceitou. Eu venho print C mais D, 19. Ele entende que o ponto e vírgula está separando instruções, então você consegue usar ele para colocar mais de uma instrução na mesma linha. Pessoal, se não estiverem entendendo alguma coisa, podem perguntar, certo? O comentário. Depois a gente vai falar um pouquinho dos loops, dessas coisas. Um string, né, que é aquela palavra, né, como eu escrevi lá, né, B igual a banana. Você indica ela por aspas simples ou duplas. Não tem muita diferença. Agora, por que acredito eu, né? Por que existem essas duas formas? Porque imagine que eu quisesse exibir banana assim, ó, com as aspas, né? Por exemplo, vou colocar assim, ó, o nome é, entre aspas, José. Então, vem, ó, print. Aí eu vou usar aspas duplas, poderia usar as aspas simples, mas o nome é José. Aí aparece. Então, se vocês eventualmente precisarem indicar, na hora que vocês forem usar um string, alguma coisa que tem essas aspas, é a forma de fazer. Vocês colocam a string dentro de aspas em um formato, por exemplo, em aspas duplas, e o texto que você quer marcar com as aspas, você usa com outro padrão, com aspas simples. Você também, acredito eu, nunca testei, sempre acho que dá para fazer da forma contrária.
funciona também. Certo? Mas, de maneira geral, só quando você quer colocar um string, pode colocar entre aspas simples ou aspas duplas. Agora, tem que ser o par casado. Se começar com aspas simples, termina com aspas simples. Começar com aspa dupla, termina com as aspas duplas. Ok? Posso passar? Pronto. Então, assim, pessoal, até agora o que eu fiz basicamente foi mostrar a vocês um pouquinho da coisa do mais básico do Python, que é a estrutura que a gente vai usar, como é que você escreve uma instrução, né? Essa ideia de cada linha vai conter uma instrução, a ideia da indentação e a questão do uso das aspas. Basicamente isso. Agora que a gente vai começar a ver os tipos, né, de variáveis, né, a parte um pouquinho mais útil, certo? Em termos de variável mesmo, né, os principais são variáveis booleanas, verdade ou falso, números, sejam eles inteiros ou pontos flutuantes, né, números reais, e as strings, né, palavras. Além disso, existe uma quantidade enorme de estruturas de dados, né? O que são essas estruturas de dados? São formas que você pode usar para organizar os dados que você tem. Por exemplo, eu posso organizar vários números em um vetor, em uma lista, né? Uma lista de números, né? Eu posso organizar em uma tupla, posso organizar em um dicionário. Depois a gente vai ver um pouquinho com calma como são esses dois. Mas a estrutura de dados, ela serve para isso, para você organizar dados que você tem desses tipos aí. E claro, você pode aninhar a coisa, você pode ir colocando um dentro do outro. Então, eu tenho uma lista de números, mas eu posso ter uma lista de listas de números. Professor, Pode falar, Tânia. o senhor pode dar um exemplo de uma tupla? Eu não estou muito bem lembrada. Na prática, para o Diferença? Python, uma tupla e uma lista vão ter pouquíssimas diferenças. A única diferença para o Python é que a tupla é estática. Uma vez que você, por exemplo, você criou ela, você nem pode inserir novos elementos, nem pode remover elementos. Todo o restante ela vai funcionar exatamente igual à lista. Mas pode imaginar a tupla como sendo uma lista estática. Valeu. O dicionário, ela também vai funcionar de maneira similar à lista. Só que, como é que você acessa elementos de uma lista? Eu quero o elemento na posição 3. O dicionário, você tem uma chave textual, né? Então, ao invés de dizer eu quero acessar o elemento 3, você pode chegar e dizer o seguinte, eu quero acessar o elemento com a chave nome. E aí ele vai ver o que é que foi gravado, né, na posição associada à chave nome, né? José. A gente vai ver alguns exemplos, mas não vou entrar muito no detalhe de nenhum deles, não. A ideia de hoje é só mostrar a vocês um pouquinho do que é que tem, depois a gente vai se aprofundando nessas coisas aqui. Então, primeiro, as variáveis, certo? Deixa só eu colocar para cá. E aí eu venho aqui e a gente pode começar a escrever. Eu sugiro que vocês também façam isso, pessoal, que vocês abram essa ideia do Python para que vocês vão também escrevendo, vão sentindo como é que a coisa vão rodando, para que vocês comecem a ganhar familiaridade com ele, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um comentário. Isso é um comentário. Pessoal, o Python, ele até aceita palavras com acento, mas eu sugiro fortemente que vocês não usem. Porque às vezes vocês vão usar em um outro computador, em um outro sistema operacional e o código passa a não funcionar mais por causa de questões de codificação, né, de caractere. Né? Ele não reconhece aquele caractere com acento, aí na melhor das hipóteses vai gerar um texto estranho. Na pior, o código não vai rodar, certo?
E eu já vi isso acontecer, inclusive, com comentário. Foi uma das coisas mais estranhas também que eu vi, né? Um comentário que não deveria ser analisado, uma palavra com acento nele, impedir de o código rodar. Certo? Então, isso aqui é um comentário. E aí eu venho e eu coloco simplesmente a variável do jeito que eu quiser. Uma das vantagens de Python, né, e isso agiliza bastante o aprendizado dela, é que você não precisa declarar o tipo da variável. Parece mentira, né? Quem está acostumado com C, né? Se você quer, por exemplo, criar uma variável inteira, né? Um número inteiro, aí você vem aqui, int a igual a 10, por exemplo, né? Ou simplesmente int igual a e depois ponto e vírgula, né? Aí a igual a 10, ponto e vírgula. Aqui não. Aqui você quer a igual a 10, então a é igual a 10. Aí agora você quer a igual a banana, a igual a banana. Tem problema, tudo pode. Pessoal, vocês podem rodar o seu código vindo aqui, ó, certo? Ah, uma coisa útil é aqui em Options, você pode mostrar as linhas, né? Então, se às vezes você precisa se referir a algum ponto específico do seu código, ali na linha 4 tem isso, certo? Para você rodar, você pode pressionar F5, mas você tem que salvar. Apareceu aqui a caixinha de texto indicando isso. Vou salvar aqui como teste. Já tem um arquivo teste lá. Eu rodei, ó, ele reiniciou o meu terminal. Por que que ele reinicia? Quando ele reinicia, qualquer variável que tivesse aqui, ele vai limpar ela, ele vai remover, certo? E vai rodar o código do zero. Né? E aqui eu coloquei o A, ele deu o primeiro print, né? E o segundo print. Ok, pessoal? Então, voltando aqui, eu tenho variáveis do tipo booleano, então eu posso dizer que A é igual a true ou false. False, certo? Veja que mudou de cor, então isso é um indicativo de que é uma palavra reservada, né? Uma palavra da linguagem. Eu disse, eu tenho variáveis inteiras, basta eu botar, por exemplo, n igual a 100. Isso aqui é booleano. Isso aqui é inteiro. Posso colocar um número real ou flutuante, né? Por exemplo, f igual a 10,55, 1,57, float, certo? Um float é um número real, né? Um número que admite casas decimais. Eu posso colocar um string, chamar ela de S, chamar de S1. Puxa. Bola. Casa. Se eu rodar aqui, ó, não faz nada. Por quê? Porque eu não mandei exibir nada no terminal. Se eu quiser exibir alguma coisa no terminal, eu vou usar o comando print. A gente já viu, né? A gente tem um comando bem basicão do print, que seria, por exemplo, print A. Né? True. Print B. B não, N. True e 100. Agora, eu posso elaborar um pouquinho mais o meu print, né? Eu posso, na verdade, exibir várias coisas. Basta eu colocar uma vírgula. Então, A
N, F, S1, S2. Veja que ele não mostra a vírgula. A vírgula é meramente para separar os itens que eu quero exibir, né? No meu print, na verdade, ele vai separar os itens simplesmente por um espaço. Ok, pessoal? Dúvidas? Ok? Professor, não tem problema de definir dentro do print, não, né? Como A mais B, print A mais Não, B, não tem print... problema não. Só tem que certo. tomar cuidado para você não somar coisas que não são somáveis. Por exemplo, A mais S1. Tá vendo? Deu um erro. Esse Entendi. erro foi um erro de tipo, porque você está somando, né, um booleano com uma string. Certo? Ok? Certo, obrigado, professor. Aí você pode chegar, pessoal, usar isso para, por exemplo, fazer uma coisinha mais organizadinha, né? Por exemplo, eu posso chegar aqui e colocar assim, ó, então, eu vou dizer que eu estou colocando o valor de A, né? E depois eu coloco. Aí fica um pouquinho melhor a exibição, tá vendo? Fica mais fácil de você acompanhar o que é que está produzindo, né? O que é que você está imprimindo. N, F. Eita. N. Então, tudo aqui organizadinho. Ok, pessoal? Dúvidas? Voltar aqui. Aqui basicamente o código, né, que eu tinha mostrado. E aqui é o resultado desse código, né, quando eu mando executar. Como eu tinha comentado, a gente também tem algumas estruturas de dados, né? A lista, a tupla e o dicionário. Então, um exemplo, deixa eu colocar aqui. Ó, vou apagar aqui, certo, pessoal? Então, eu posso criar uma lista simplesmente, ó, colocando elementos dentro de chaves. E ele já exibe. Uma coisa que o Python permite, vou chamar aqui de L2, é que você pode criar listas de qualquer tipo. Então, eu posso dizer, ó, 1, A, 2, casa, 5, bola, true, e ele aceita. Não é algo muito recomendável de fazer, porque depois quando você for estar manipulando essas listas, você pode, por exemplo, estar lendo como se fosse um número, e na verdade vem um elemento que é um string, ou um termo booleano. Então isso gera problemas. Então o Python permite, mas não é porque ele permite que é uma boa prática utilizar. Ok? Fala aí, Rafael. Gilmar, sobre essa ideia de tipos, né, de variáveis diferentes. Uma vez eu estava
usando, recentemente, na verdade, eu estava usando o Python para fazer coisa de comunicação, eu tinha que lidar com os bytes. E eu tive sempre muita dificuldade, tipo, com os tipos das variáveis do Python para eu poder acessar, sabe? Entende? Eu mandava um char e eu recebia, era um número, era um caractere, era um float. Eu não conseguia Você lidar tem muito bem com o que funções ficava. construídas que convertem as coisas, né? Por exemplo, de byte para char, de char para byte. Você tem a possibilidade de definir coisas em codificação. Por exemplo, eu vou mandar a palavra casa, mas eu vou mandar ela codificada em binário. Eu vou mandar ela codificada em tal outro formato. Ele permite coisas do gênero. Eu lembro quando eu estava trabalhando com comunicação serial, eu tive que fazer alguma coisa do gênero. Eu devo também comentar com vocês bem mais à frente, porque eu devo mostrar a vocês como fazer comunicação serial com o Python, né? Provavelmente deve usar o Arduino, e porque a minha ideia não é ensinar a programar o microcontrolador, né? É só usar a ideia da serial e exibir alguma coisa aqui no Python. Beleza, Rafael? Valeu. Professor, Diz aí. uma dúvida. Para eu conseguir ver a minha lista, tipo, nessa outra tela, o que o senhor fez logo no início? Só deu Tipo, print. Ó, lista, print. Criei a lista, dei um print. Se eu tiro isso aqui, ó, ele só vai mostrar a primeira lista. Posso botar assim só para identificar o que é que está sendo exibido, né? L1. tá. A depender da versão do Python, se eu fizer isso, não vai. Não é. Porque, tipo, A versão 2 ponto alguma coisa, se você botar eu os tô com a parênteses, ele vai... Não, aí 3.8.2, não alguma tem coisa assim. problema não. Aí você vai usar com os parênteses normal. Eu acho que. Não sei porque não tá indo no meu. Tipo, eu fiz a mesma coisa e não apareceu, mas vou tentar. Deixa eu jogar aqui. Eu joguei no chat. Quando copiar, toma cuidado, porque às vezes as aspas são copiadas de forma meio estranha. Então, minha sugestão é que você remova aspas e coloque ela de novo, Sim, certo? tá. Obrigada. E você pode acessar posições específicas dessa lista, né? Vem aqui, ó, print. Se eu quiser acessar uma posição específica, por exemplo, a posição 2 da lista, né? Não importa muito quem é essa posição. Vem aqui, ó, posição 2. Na posição 2, começa 0, 1 e 2, tem o elemento 2. Na posição 3, tem o elemento casa. E na posição -1, vai ter o quê? Vai ter verdade. Tenho certeza que alguém aí pensou. Na posição -1 vai ter um erro. Mas o Python, pessoal, isso aqui é uma ferramenta bem interessante. Eu vou falar dela mais à frente, em uma outra aula. Quando você usa o -1, ele vai varrendo, né? Quando você usa o número aqui normal, positivo, ele vem, né? O 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Quando você usa negativo, ele vem de trás para frente. Então, -1, -2, -3, -4, -5. Então, -4 é o caso, né? Então, às vezes, se você quer acessar o último valor da lista, você não precisa, eu vou ver qual é o tamanho da lista, e aí, sabendo o tamanho da lista, eu vou e pego o tamanho da lista -1, né? Porque a posição começa do 0. Usando direto -1, -2, -3, vocês conseguem ver isso daí. Mais à frente, como eu comentei, a gente vai ver isso com mais calma. Uma tupla, né? Ela você define com parênteses, tá vendo? Ó? É isso que diferencia de você estar criando uma tupla
de você estar criando uma lista. Então, vou colocar aqui, ó, a tupla ela é um A2. Pronto. E vou dar um print. Print tupla. Pessoal, esse texto antes que eu estou colocando, ele não é necessário, certo? É só para que quando a gente execute o código, eu saiba um pouquinho mais fácil o que é a linha, tá? Qual é a linha que eu estou exibindo, ok? E aí, veja, eu posso também acessar posições específicas da minha tupla. Posição 1, vai aparecer o A. Tá vendo? Agora, na minha lista, eu posso fazer, por exemplo, L2, 1, igual a mudei. Então, ó, antes tinha A e agora eu mudei, né? Então, você pode alterar o conteúdo de posições da sua lista. Agora, se eu tento fazer a mesma coisa para a tupla, tá o mesmo, ele dá erro. Tupla é um tipo de objeto que não suporta atribuição de item. Você nem pode estar adicionando, nem pode estar mudando o valor de itens da sua tupla. E por último, o dicionário, né? Eu posso criar um dicionário simplesmente dessa forma aqui, ó. Uso agora chave, né? Chave, acho que é chave. Usa esse aqui, eu esqueci agora qual é o nome. Para definir então, lista, os colchetes, tupla, os parênteses, dicionário, a chave. A diferença é que no dicionário eu não vou mais usar números para marcar a posição dos meus conteúdos, né? Eu vou usar chaves, né? Então eu posso dizer o seguinte, ó, chave 1. E em chave 1 eu vou... Só um instantinho. Em chave 1, eu vou colocar um determinado valor, por exemplo, 1. Diz aí, Rafael. João, você podia aumentar um pouquinho a fonte? Isso é fácil aí? Como é pequeno aqui. Options. Vamos ver aqui. Só aproveitando que você interrompeu aí a explicação. No meu não aparece essa barra não, com file, edit, format, essas opções. Aqui? Exato. Então tem alguma coisa estranha. Algo de errado não está certo. Então, é porque eu acho que ele não abriu o IDL. Eu também. Você abriu só o programa, não foi? O Python e de vez. Pelo menos aqui para mim, ó, aparece essas duas possibilidades, né? Mas esse aqui eu quase nunca uso, eu venho aqui direto. Vocês devem estar usando o Windows, né? Eu não sei exatamente como é que funciona lá, mas eu acredito que deva ser algo do gênero. Se não está aparecendo, você deve estar abrindo outra coisa. Ok? Posso passar aqui? Consegui, era isso mesmo. Obrigado. Então, veja, no dicionário, aonde aqui para acessar eu coloquei, por exemplo, posição 1, no dicionário eu vou botar D1, né? E eu posso criar quantas chaves eu quiser, né? Cada chave dessa ela vai estar associada a um elemento, né? B7.
Posso criar numérico, 32. A chave 32 está associada a 0. Esqueci de deletar aqui. E aí eu posso exibir, né, o meu dicionário inteiro. Ele mostra, né, os pares chave e valor. E eu posso acessar coisas específicas, né? Ó, print D B. Ó, associado a B, eu tenho 7. Ok? Posso vir aqui, ó, print D 32. Associado à chave 32, eu tenho o valor 0. Se você tenta colocar uma chave que não existe, 31, por exemplo, ele vai dar erro. Não existe essa chave que você está procurando no dicionário. Ok, pessoal? Dúvidas? Aqui está mais bonitinho. Ok? Aqui, né, você pode também acessar não apenas um ponto, você pode acessar de um ponto até outro. Então, aqui eu peguei a lista da posição 0 até a posição 2. Aqui eu peguei a string. Uma string, pessoal, ela também é considerada como uma lista de caracteres. Então, eu posso usar a mesma estrutura aqui que eu usei para a lista. Ó. Eu peguei a minha string, os elementos de 1 a 3, né? O elemento 0, elemento 1, elemento 2. Ele não chega até esse valor não, certo? Quando você diz que é de 1 a 3, ele vai o 1 e o 2. O 3 é como se fosse o limite aberto, certo? Ele não chega a esse valor não. Ele para na posição anterior ao que você definiu aqui no final, ok? Inclusive aqui dá para ver, ó, o P de 1 a 3, ele vai o O e o M, né? Posição 0, posição 1, posição 2. O E, que seria a posição 3, não entra aqui. Para tupla vai funcionar também do mesmo jeito, e aqui tem um exemplinho com o dicionário. Ó, aqui tem um exemplo ó, em que eu usei as aspas duplas para poder colocar o azinho aqui, ó, entre aspas, do mesmo jeito que eu tinha feito lá no início. Ok, pessoal? Dúvida? Então, diz aí. Quem levantou a mão? Rafael e Tiago. Eu não sei quem é. Diz aí, Rafael, que você está primeiro. Rafael? Eu levantei? Tá aqui dizendo que sua mão está Acho que levantada. eu tinha esquecido de abaixar daquela vez. Foi mal. Tiago, tá a mão levantada também? Tô. Na hora de definir o dicionário, só pode fazer com aspas simples, né? Para dizer o nome da chave, enfim. Deixa eu testar aqui. Beleza. Eu acreditaria que não. Mas... não tem problema nenhum, não. Aspas simples ou aspas duplas. Beleza, valeu. Além das estruturas de dados, né, e dos próprios tipos de variável, pessoal, a gente tem também as operações que a gente pode fazer sobre essas variáveis, né? A gente tem as mais básicas, né, que são as operações algébricas, soma, subtração, multiplicação, divisão. A gente tem o resto. Esse aqui é legal, que é o exponencial.
E aqui é a divisão inteira, certo? Então, por exemplo, se você divide 3 por 2, usando uma barrinha só, vai aparecer 1,5. Se você divide 3 por 2, usando as duas barrinhas, a divisão inteira seria 1, certo? Mesmo que você dividisse, sei lá, 3,999999 por 2, daria 1. Porque a divisão, você pega o floor, né, que seria o de baixo. Não é simplesmente o mais próximo, ou seja, não é uma questão de arredondamento. Né? Você vai pegar só o valor associado à casa inteira. Toda a parte decimal você vai eliminar. Ok, pessoal? E aí você tem a atribuição. Né? Por exemplo, quando eu digo A igual a 2, eu não estou dizendo que A é igual a 2, eu estou atribuindo o valor 2 a A, certo? Inclusive, eu não lembro agora quem era que estava aprendendo e achou a coisa mais absurda do mundo, porque dizia que A era igual a 2 e depois A era igual a A mais 2 e que isso daí ia ser o fim do mundo, né? Que como é que A é igual a 2 e A é igual a A mais 2? Porque não é igual, é atribuir. Eu estou dizendo que ele vai receber aquele valor. E muitas vezes a gente precisa fazer operações, né? Por exemplo, quando você quer um incremento, né? Às vezes tem uma variável i que a cada passo você incrementa ela em 1. Então você vem i igual a i mais 1. Você pode substituir isso por esses operadores aqui, ó. O mais igual, então ele vai somar o que você colocar do lado de lá da igualdade ao que você tem antes. O menos ele vai subtrair, o vezes ele vai multiplicar. Basicamente, todas essas operações aqui ele vai fazer, certo? E a gente consegue olhar, por exemplo, se a gente tem... Deixa eu abrir aqui, mais uma vez. Ó, A igual a 7 e B igual a 3, certo? Então, eu posso vir aqui, ó, print A mais B. E venho aqui A mais B, certo? Então, ó, A mais B igual a 10. Acredito que todo mundo acredita nisso, né? E aí, pessoal, eu tenho basicamente qualquer operação. A menos B, A vezes B, A dividido por B. Pessoal, só um instantinho aqui. Vamos lá? E tá aqui, ó. Né? O A mais B, o A menos B, o A vezes B e o A dividido por B. E aí eu tenho aquelas outras opções. Por exemplo, eu posso dizer agora que C é igual, ou melhor, A vai ser, se eu quiser, A é igual a A mais 3, eu vou ter aqui, ó, 10, certo? Eu posso substituir isso por mais igual 3. Isso aqui quer dizer A vai ser igual a A mais 3. Veja que continua sendo 10. E isso não só para a igualdade, né? Ou não só para o mais.
para o menos, A igual a menos 3, para o vezes, para o dividido, para o exponencial, certo? Exponencial B. Aproveitar, já vou colocar logo o resto. E a divisão inteira. O resto de 7 dividido por 3 é 1. Aqui, ó, a divisão tem todo esse pedaço, né? A divisão inteira só sobra o 2. Eu vou aumentar aqui, ó, 8. Tá 8,5. Veja que daria 2,8333, mas na hora que você calcula a divisão aqui inteira, né, ele fica em 2. Certo? Dúvidas? Posso prosseguir? Ok, pessoal. E alguma dúvida? Vamos prosseguir, então. Além dos operadores algébricos, né, a gente tem operadores de comparação. Eles são particularmente úteis quando a gente precisa, por exemplo, estar usando ifs, né? A gente quer verificar condições. Por exemplo, se isso é igual a isso, ou se isso é maior do que isso. Então, a gente tem a igualdade e a diferença. Aqui é uma coisa que eu marquei, porque até a versão ali 2.7, um pouco depois disso também, você poderia usar as chaves, o maior, menor aqui dessa forma, para também representar que não era igual. A partir da versão 3.7.5, talvez antes disso, passou a não ser mais aceito. Então, se você tenta usar isso daqui, vai dar erro. Você tem que usar a exclamação igual para representar que aquilo dali é uma condição. Você está verificando se eles são diferentes, certo? Além disso, tem o maior, maior igual, menor, menor igual. Além disso, é possível verificar a pertinência, ou seja, se determinado elemento está dentro de basicamente uma sequência, né? Ou se ele está dentro de uma lista, se está dentro de um string, ou dentro de uma tupla, ou dentro de um dicionário. Você pode o in e o not in, né? O not, como aqui deve dar para imaginar, né? Vai verificar que não está lá. Aqui tem vários casos. Aqui eu só vou fazer alguns e depois eu mostro o restante aqui, certo, pessoal? Então, ó. Ó, 3 igual a 4. O uso desses operadores aqui, pessoal, sempre vai retornar um valor booleano. Ele vai dizer se é verdade ou se é falso, certo? Então, obviamente deve dar falso, né? Um não é igual ao outro. Ok? Então, ó. Diferente. Verdade. E aí eu posso usar qualquer uma daquelas condições, né? 3 é maior
colocou maior do que 4? Maior ou igual a 4? Vou botar assim. Não. Você pode usar qualquer um daqueles. Você também pode usar, pessoal, esses operadores para avaliar listas e strings. Então, eu posso, por exemplo, escrever o seguinte, ó. Casa maior do que casa. E aí, pessoal? Casa é maior do que casa? É verdade. Por causa desse cara daqui, ó. Na tabela AS, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, o caractere C maiúsculo, ele está associado a um valor numérico menor. Aqui passa a ser falso, né? Casa é igual a casa. Se eu colocar maior igual, bom que eu só coloquei aqui, né? Maior igual, vai dizer que é verdade. E isso assim, pessoal, você consegue fazer algumas verificações, certo? E também aquelas do IN, né? Por exemplo, eu posso colocar A está em casa. Verdade. Existe o caractere A em casa. Se eu coloco maiúsculo, ele não vai reconhecer, né? Porque não existe A maiúsculo nessa palavra casa, né? Bota aqui. Not in. Ele marca. Ok, pessoal? Dúvidas? Deixa eu ver se alguém aqui Professor, fala. essa operação lógica ele faz com qualquer lista, então? Se fosse com números. Uma lista de números Sim, é maior ou igual. só tem que tomar cuidado porque os caracteres têm que ser do mesmo tipo. Por exemplo, se eu digo A é maior do que uma lista que contém 1 e 2, ou melhor, 1 e 2, ele vai dar um erro, porque ele não consegue fazer a comparação dos termos string com os termos da lista, certo? Isso, inclusive, duas listas, né? E tem que ser do mesmo tamanho também, né? Não. Que massa. Se forem de tamanhos... Se você tiver... Como é que funciona? Eu vou falar depois isso com mais calma, na terceira, quarta aula. Mas como é que funciona? Ele começa... Se eu tenho duas listas aqui, L1 e L2. Vou botar aqui. 7 e 2. E L2. Aqui agora vai ser 1 e 2.000. E 4.000. Quem é maior? L1 ou L2? Maior. São iguais? São maior. L1 é maior do que L2. Porque, na verdade, ele vai elemento a elemento. Ele verifica se o elemento 0 é maior do que o elemento 0 da outra lista. Se forem iguais, aí ele vai passar para o próximo elemento. Se eles não forem iguais, ou esse é maior do que esse, ou esse é maior do que esse. Aí ele já vai lhe dizer se é maior, se é menor,
Se forem iguais, ele passa para o próximo e vai fazendo assim. Se as listas forem de tamanhos diferentes, aí a maior vai ser a que tem mais termos. Isso se forem todos iguais. 2.000. Quando chegar aqui no terceiro, como essa já acabou, ele sai. Então, eles são iguais em todos os termos, a não ser do que esse cara tenha mais. Então, L2 passa a ser maior do que L1. Certo? Depois eu falo com um pouquinho mais de calma sobre isso, num momento um pouco mais oportuno. Já está previsto. Ok? E aí, pessoal, a gente tem estruturas de controle, né? São basicamente estruturas que permitem a gente decidir alguma coisa, né, com base nos valores das nossas variáveis, ou realizar algum procedimento iterativo, né? Então, essas estruturas de controle, a gente vai ter três básicas, que é a estrutura do if, que aí vem o if, elif e else. O elif seria o se não se, né? O if. Para o Java e para o C, se eu não me engano, é o else if. Né? Então, basicamente aqui, ó, nesse texto que eu estou fazendo é o seguinte. Se A for maior ou igual a B, então eu vou exibir isso daqui. Se não, se B for menor do que C, então eu vou exibir isso aqui. Se não, eu vou exibir isso daqui. E ele vai, uma a uma, avaliando. Na primeira que aceitar, ele já vai parar ali, senão ele vai seguindo, certo? Então, ó. Uso do if. Então, eu tenho aqui A igual a 1. Fazer assim. Usando ponto e vírgula aqui só para terminar a instrução e manter tudo aqui dentro do mesmo nível. E ser igual a 15. Ok? E aí eu venho aqui, ó, dar um print só para dizer o que é que eu estou fazendo. Testando if, elif, else. Aí eu venho e vou criar o meu if. Ó. If A maior ou igual a B. Aí, pessoal, veja, eu tenho que usar dois pontos, ó. Muito cuidado para não esquecer isso daqui. E aí eu venho na linha, olha que o meu cursor ele já está em um padrão diferente de indentação, porque ele já reconheceu que o que vai ser executado aqui só deve ser se esse if for verdade. Então, vou colocar aqui em print A é maior ou igual a B. Se eu quiser ir colocando mais coisas, é só eu ir. Quando eu não tiver mais instrução a ser executada, quando essa condição for verdade, aí eu venho e volto para a minha posição original. Vou remover isso aqui, certo? Esse dash. Se não, se B for menor do que C, mais uma vez, dois pontos, já automaticamente identou, print A menor do que B, menor do que C. Volto lá. Se não, A menor do que B e B maior ou igual a C. E eu rodo. Então, ó, dado esses valores, A foi menor do que B, que por sua vez foi menor do que C. Vou botar aqui para 3. Então, veio para essa condição aqui, né? O A não é maior do que B, o B não é menor do que C, então o A é menor do que B e o B é maior ou igual a C.
certo? Inclusive, até o 7 aqui, ó, ele continua, né? B maior ou igual a C. Então, a depender dos valores, ele vai entrar ou em uma posição ou em outra. Aumentei o A aqui para 10, então agora eu passei a ter A maior ou igual a B. Ok? Dúvidas? Eu posso, pessoal, usar os conectivos AND e OR, né? E OR, né? AND ou OR, para criar condições um pouco mais complexas, né? Um pouco mais carregadas de significado. Então, eu posso usar isso aí para representar algumas coisas mais específicas. Eu não preciso ficar limitado a uma questão apenas. Então, eu tenho esse exemplo aqui. Ele vai funcionar similar ao anterior. A diferença é que eu tenho agora essa condição, né? Então, se B estiver na lista, B é 7, né? Estiver na lista, e A também estiver na lista, então eu vou exibir aqui A e B estão na lista. Aí, se não tiver, se B está na lista e A está na lista, não é a mesma coisa, não? Ou não. Se não, se B está na lista ou A está na lista, então basta que um dos dois esteja na lista para que isso aqui seja satisfeito. Como A é igual a 1, A de fato vai estar na lista, então esse aqui passa a ser aceito. Ó, ops. Né? Aqui o meu B está na lista ou o A está na lista. Se eu rodo, ó, e coloquei aqui B, veja que aqui é uma outra condição, ó. Eu não coloquei um else, aqui é um novo if. Então, ele vai executar, enquanto eu tiver elif, ele vai se manter. Ah, se esse não for, então esse eu vou verificar, se não, se esse eu vou verificar. Quando eu começo com um novo if, eu estou analisando uma outra instrução. É como que eu vou começar do zero, ok? Esse daqui não tem nada a ver com esse de cara. Dúvidas até aqui, pessoal? Então, ó, nesse caso aqui eu estou avaliando. Se B não está na lista e C não está na lista, então, para que eu execute isso daqui, todo o código que tivesse alinhado a esse if aqui, as duas cláusulas têm que ser verdadeiras, né? B é 7 não está na lista, C é 15 também não está na lista. Então, por isso que na hora que eu rodo aparece aqui, ó. O A ou B estão na lista, vem desse cara aqui. E o nem B nem C estão na lista, vem desse cara aqui. Se eu mudo para, por exemplo, isso aqui, ó, 5. Então, A e B estão na lista. E aqui, ó, nada aconteceu, porque essa instrução aqui, ó, essa condição, passou a não mais ser aceita, porque B, melhor, passou a não mais ser verdade. Porque B está na lista. Ok? Então, assim, pessoal, a gente pode estar usando esses ANDs e ORs para criar, para conseguir descrever, na verdade, condições um pouco mais complexas, né, que envolvem mais de uma condição. Continuando aqui, temos o while, que é uma estrutura de repetição, né? Enquanto a condição for verdadeira, eu vou ficar executando
o meu código. Uma vez que não for mais, eu saio, né, e não executo mais aquele código ali. Vou abrir aqui rapidinho. Ó. Vou criar aqui uma variável i, dizer que ela é 0 e vou dizer o seguinte. Ó, enquanto i for menor do que 10, também eu tenho que usar os dois pontos, certo? Se você não usar, vai dar erro. Mandar exibir aqui o valor de i. E vou incrementar aí. Mais igual a 2. Então, ó, tudo que eu for colocando aqui, pessoal, ele vai exibir apenas enquanto a condição for verdade. Quero sair do while. Tá vendo? Então, o meu primeiro i era 0. Tá aqui, ó, igual a 0. Incrementei em 2, meu novo i passou a ser 2. Volto. Eu vou ficar, ó, fazendo esse círculo aqui, ó. Eu vou ficar, executo esse, vou executando. Acabou, volto para o primeiro. Executo esse, volto para o primeiro. E vou fazer isso enquanto a minha condição for verdade. Enquanto o meu i for menor do que 10. Se você colocar uma condição que pode ser verdade o resto da vida, você pode ter problema. Por exemplo, se eu chego e digo aqui, ó, enquanto i for maior ou igual a 0, não se acaba mais. Ó. Cheguei aqui em 780 e tive que fazer uma parada na tora. Usando, nem lembro o que foi que eu usei aqui, é tão no costume. Deixa eu rodar de novo. Ctrl C. Eu interrompi na tora. Porque eu criei uma condição que nunca seria violada, nunca iria ser interrompida. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, eu vou rodar aqui. Venho incrementando, né? E até que, ó, quando o meu i foi 10, quando eu volto aqui, i é menor do que 10? Não. Ele é igual. Aí já não é mais avaliado e eu pulo para o próximo laço. Deixa eu só dar uma quebra aqui para tentar explicar talvez um pouquinho melhor. Então, ó, mais uma vez, como é que vai funcionar o while? Né? Eu tenho aqui a condição. Então, eu entro, vou verificar se a condição é verdade. I é menor do que 10? É. Então, eu vou executar tudo que está dentro aqui do meu while. Executei esse, executei esse, executei esse. Meu i agora é 2. Aí eu venho aqui. I é menor do que 10? É. 2 é menor do que 10. Executo novamente tudo que está dentro do meu while. Meu novo i agora é 4. 4 é menor do que 10? É. Executo novamente tudo aqui. Até que eu chego na condição aqui, ó, quando o i era 8, incrementei, o meu novo i é 10. Quando eu chego aqui, i é menor do que 10? Não. Porque i agora é 10 e 10 não é menor do que 10. 10 é igual a 10. Se eu tivesse colocado menor ou igual, aí o 10 é menor ou igual a 10? É. Ele executa mais uma vez, cheguei a 12. 12 é menor ou igual a 10? Não. Não é mais satisfeito, eu saio do laço e passo para a próxima linha
do código. Nesse caso, o sai do while. Exibi aqui. E aqui eu exibi qual foi o valor do i, do último i que eu tive, né? No caso, foi 12. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Pronto, então vou... eu tenho a possibilidade de criar true, certo? Vou fazer lá, acabei esquecendo. Uma outra forma seria true. Ou qualquer coisa que seja sempre verdade. Por exemplo, 1 menor do que 2. Vai ser sempre verdade, sucesso. Mas mais bonitinho é o true. E aí eu vou executar, só que veja, verdade vai ser sempre verdade. Então eu preciso criar uma forma de sair daqui, né? Uma outra coisa que é relativamente comum, vou fazer agora o seguinte, ó, i recebe i menos 2, e eu vou verificar o seguinte, se i menor do que 0, break. Fim do while. Vou colocar aqui só para vocês verem. Print. Isso não é executado. Pelo menos não deveria. Então, veja, tudo isso está dentro do while. Então, a cada iteração aqui, eu vou fazer print, tá? E vou verificar. Se essa condição for verdade, eu vou executar aqui. Se não for verdade, eu executaria o que vem depois, como não tem mais nada, né? Dentro do while, eu volto para cá. Vou botar mais um print aqui, ó. Print, sair do while. Pronto. Aqui é aquele primeiro pedaço, sair do while, i igual a 12, eu venho aqui, ó, i igual a 12, subtrair 2, igual agora igual a 10, e vou executando. Até que, nesse ponto, i passou a ser 0. 0 é menor do que 0? Não. Então, ainda não entro. Então, vou reduzindo. Quando chego aqui, ó, pronto, aqui. Quando i passou a ser 0 e eu subtraí 2, então i passou agora a ser menos 2. Quando eu chego aqui, menos 2 é menor do que 0? É. E aí, nesse momento, eu executo tudo que tem dentro do meu laço if. Eu vou exibir fim do while e vou dar o break. Na hora que eu dou o break, pessoal, eu saio imediatamente desse meu loop aqui. É tanto ó, que aonde eu escrevi aqui, ó, isso não é executado, não foi. A próxima coisa que veio foi o sair do while e o valor do i com que eu saí. Ok, pessoal? Diz aí, Rafael. Professor, em relação ao break mesmo, quando você tem vários loops alinhados, né? Isso. O break ele sai do mais recente? Ele sai do mais próximo. Pronto. Pessoal, o que Rafael quis colocar foi o seguinte. Imagine que eu tenho um outro while aqui. Vou dizer J igual a 0. Posso botar o seguinte. While J menor do que 3. A maiúsculo, professor. Obrigado. Vou dizer aqui que é igual a 10.
E agora eu tenho que... Deixa eu ver se ele aceita. Veja que eu coloquei todo mundo indentado, né? Porque agora eles estão dentro desse meu while. J igual a 10. E quando eu saio aqui do while, eu faço J igual a 1. Tá, eu vou colocar assim, sair do primeiro while. Print. Sair de tudo. Em geral, nunca mais tinha feito nada assim. Não, particularmente não gosto de usar o break, mas em toda linguagem que usa o break, ele vai sair do que está mais alinhado. Então, está dentro desse daqui, então ele vai sair desse while, mas ele vai continuar dentro desse cara de cá. Então, ó. Sair do primeiro while, sair do primeiro while, sair do primeiro while. Só agora aqui, ó, é que eu saio de tudo, ou seja, depois que meu J chegou em 3. Então, o break, ele vai sair do primeiro while que ele encontrar, certo? Ok? Pessoal, particularmente não acho um bom uso do break. Justamente porque veja como a gente perde um pouco de domínio do que é que está acontecendo, né? Você não sabe exatamente quando é que você vai sair dali, até mesmo de onde é que você vai sair, para onde você vai sair, fica um pouquinho mais confuso. Então é melhor fazer uso desse tipo aqui de coisa. Certo? Dúvidas, pessoal, até aqui? Ninguém mais levantou a mão? Não, ninguém mais levantou a mão. Temos mais uma estrutura de repetição, essa particularmente eu uso mais, que é o for, certo? Em Python, o for ele tem algumas particularidades que são bem interessantes. E a gente vai ver na quinta aula alguns usos ainda um pouquinho mais avançados dele. Mas, basicamente, pessoal, o for ele vai iterar sobre uma lista, certo? Então, você vai dar como entrada uma lista e ele vai varrer todos os valores dessa lista. Se você quiser trabalhar com números, você pode usar esse range aqui. Ele vai criar uma lista de 17 a 22, né? Ele não chega no valor 23. Você também pode, como eu disse, uma string é uma lista. Então, você pode iterar sobre os valores da string. Ou por uma lista mais propriamente definida, certo? Eu vou mostrar aqui esses usos, com um pouquinho mais de calma. Então, uso do for. Então, o uso mais básico do for, que seria o mais parecido com o que o C e outras linguagens usam, seria isso aqui, ó. For. Você vai dizer uma variável, sei lá, x, em, e vai usar uma lista, né? Então, essa lista a gente criaria com esse range aqui. Né? Vou botar range 10. Então, ele vai de 0 até 9, né? Que seria antes do 10. Print x. Então, ó, do 0 ao 9. Você pode limitar isso aqui dentro de determinado intervalo. Por exemplo, eu não quero de 0 a 10, eu quero de 4 a 10. Se eu quiser até 10, então vou colocar aqui. Então, de 4 a 10. A outra forma, posso ter uma lista mesmo, né? Uma lista igual e tem os elementos aqui. 1, 3, bola, A, 7. Não, tem uma lista. Eu posso simplesmente dizer isso aqui, for elemento. Não precisa escrever elemento não, pessoal. Qualquer identificador serve. Ops, lista. E aí ele vai exibir cada um.
cada elemento de sua lista. 1, 3, bola, A e 7. E por último, eu posso definir um string, ó, S igual a casa de fulano, e iterar sobre isso aqui, ó. A casa de fulano. Ele vai pegar cada letra aqui dentro da sua string. Ok, pessoal? Dúvidas? Um detalhe importante que eu já vi muita gente fazer, né? Às vezes a pessoa diz assim, não, vou aqui, ó, aqui tá feio, vou colocar aqui entre parênteses, né? Que aí fica muito mais organizado. Vai dar errado, pessoal. A estrutura do for é essa. For, você vai dizer o item, né? Que você vai depois usar lá dentro, in e a lista que você está considerando. Então, se você coloca esse parêntese, na verdade, você está dizendo for e isso aqui se torna uma tupla. Então, ele passa a não reconhecer mais isso. Tá vendo? Ó? Ele nem deu erro aqui, ó. Ele não nem roda, ele dá uma sintaxe inválida, justamente porque ele não está encontrando todos os itens que tem associados ao laço for. Eu vou mostrar hoje, de maneira bastante rápida, o uso da biblioteca random, certo? Porque depois a gente vai usar nos exercícios. A biblioteca random, pessoal, ela serve para você gerar números aleatórios. Na próxima aula eu vou falar com mais propriedade dela. Só vou mostrar aqui um método, porque depois nos exercícios eu peço para vocês fazerem alguma coisa e também eu aproveito e mostro a vocês como é que vocês podem fazer para importar uma biblioteca. Então, quando você roda isso daqui, pessoal, você vai rodar usando apenas as bibliotecas do núcleo básico do Python. Só que existe uma quantidade enorme de bibliotecas específicas. Então, se você quiser usar uma delas, você vem aqui e vai ter que importar. Então, você vai adicionar import e vai colocar aqui o nome da biblioteca, certo? Tem que garantir que ela vai estar instalada no computador de vocês. Mas para instalar, depois eu posso até mostrar quando a gente for trabalhar com bibliotecas um pouquinho mais específicas. Nesse caso, a gente vai usar a biblioteca random, certo? E ela me permite agora, para eu usar ela, pessoal, eu sempre vou, para usar qualquer função dela, eu vou sempre começar com o nome dela. Então, por exemplo, se eu quero um número aleatório, quem me gera o número aleatório é a função random da classe, né, da biblioteca random. Então, se eu quero um número aleatório, vai ser random, que é o nome da biblioteca, ponto a função que eu quero usar, certo? Eu vou mostrar aqui um outro exemplo, só porque random fica meio estranho. Eu posso importar a biblioteca math, que ela tem funções matemáticas mais elaboradas, como, por exemplo, raiz quadrada. Então, se eu quero calcular a raiz quadrada de um determinado número, eu venho em math, que é o nome da biblioteca, square, acho que é isso, não, esse QRT, eu acho. QRT, vamos tentar assim. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui a gente viu hoje, né? É o exponencial. Print C.
E aqui eu vou dar um print. Só um instantinho, Thiago. N. All. Fala, Thiago. Eu queria saber como é que essa biblioteca do Random faz para gerar um número aleatório. Mas se for uma explicação muito demorada, pode ser Não, em outro momento. basicamente ela tem, você não precisa, mas você pode definir uma semente e ela tem lá uma conta, essa conta eu não sei qual é, né, mas ela tem uma conta para gerar aleatoriamente, né, mais ou menos aleatório, um número entre 0 e 1. Né? Nesse caso, Ah, aqui, ela entendi. gerou o 0,038. Qual é a conta específica que ela faz? Isso eu não sei. Entendi, mas dá para definir a semente também, então. Dá para definir a semente. Beleza, valeu. Antes era extremamente importante definir a semente, porque ele sempre usava a mesma. E às vezes você caía em umas condições em que ficavam números aleatórios, não tão aleatórios assim. Aí eu acabava usando como aleatório, como semente, o instante atual em segundos, né? E aí usava isso daí e aí já tinha uma certa aleatoriedade, um pouquinho melhor. Mas eu Eu fiz um fiz isso com teste. C. Então, eu fiz um teste com a versão 3.0 e já é melhor. Eu acho que ele já faz algo um pouquinho mais sabidinho e quando você chama a biblioteca, ele deve definir automaticamente uma seed. Certo? Beleza, valeu, Pessoal, professor. aqui mais uma vez esse import da biblioteca matemática, né, do Math, foi só para mostrar isso aqui, ó. Que você sempre vai ter que colocar o nome da biblioteca, ponto, a função que você quer, a função ou método que você quer executar dessa classe, certo? Senão ele não sabe. Se você colocar só SQRT, ele não sabe. Não tem dentro das bibliotecas, dentro das funções básicas dele, essa daqui. Então você tem que dar o caminho a ele. Só da biblioteca matemática, da biblioteca Math, eu quero que você execute a função SQRT. Da biblioteca random, eu quero que você execute a função random. Né? Então, você tem que dar o caminho para ele saber o que está sendo feito. Ok? Eu vou... Deixa eu ver se isso funciona. Acho que não funciona. Eu vou jogar lá no... Pessoal, eu vou jogar aqui rapidamente lá no grupo. Só... Pronto, eu joguei a transparência dessa aula lá no grupo. Depois eu vou colocar lá na... Eita, tá 5 horas, só um instantinho. Já me perdi aqui, pessoal. Lembrei. Quando eu tiver um tempinho, eu vou jogar esses arquivos lá naquele repositório que a gente tem do Google Classroom, certo? Eu não vou fazer esses exercícios, pessoal. Eu deixei mais eles para vocês, certo? Mas vocês podem eventualmente tirar dúvida comigo. Talvez eu demore um pouquinho. Quem já pegou matéria comigo sabe que eu respondo bem rápido. Mas eu venho durante essa pandemia, eu venho trabalhando muito e eu estou tendo muita reunião,